Agora, um tema que eu acho interessantíssimo, né, que muitos cristãos se pegam pensando nesse tema, às vezes nem pensando tanto, mas é um tema que causa um certo fascínio, seja pelo motivo que for, né? Eu já até fiz alguns conteúdos no canal, vi que você fez também no seu, que é a questão do diabo, né? Diabo, Satanás, a questão do inferno. E eu Sim. queria que você explicasse para a gente um pouquinho de como é a história do diabo, por exemplo. Como foi a origem do diabo nessa história judaico-cristã? Sim. É algo muito curioso é que quando nós observamos aquilo que seria a Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento para os cristãos, a ideia de diabo, conforme ela é consolidada mais ali no Novo Testamento, ela é bem diferente. Por exemplo, Uhum. nós não encontramos lá. Até mesmo tem um texto de Isaías, se eu não me engano é o segundo Isaías que fala, eu acho que é o capítulo 45, verso 17, se não me falha a memória, que afirma que quem faz a luz e cria as trevas seria o próprio Deus. Então, nesse período histórico que o autor está escrevendo esse texto, a ideia de que teria um diabo que seria o responsável por criar o mal era uma coisa inexistente naquela cultura ali. Uhum. Então, o diabo ele começa é um desenvolvimento gradativo, não é uma coisa assim que chega com um documento único a partir de um determinado ponto na história ele ali surgiu como sendo esse tipo de crença. É um desenvolvimento gradativo que vai se dando na história. Mas um dos livros mais, assim, dos livros apócrifos mais antigos que menciona já a ideia de algo, de um ser que seria contrário a Deus, seria ali o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, ali que ele começa a dar as origens para esse conceito. E no campo da história, hoje existem hipóteses a respeito de como ele pode ter surgido, sendo que uma das hipóteses que eu acho que é bastante assim plausível nesse sentido seria que o diabo pode ter sido uma ideia originalmente da religião persa zoroastrista que gradativamente foi influenciando a religião judaica, especialmente após o exílio babilônico, quando os judeus tiveram contato, então, mais acentuado com essa cultura. Assim como várias outras ideias também do zoroastrismo, que é uma religião, de certa forma, dualista, com a ideia de um conflito entre o bem e o mal, ela também influenciou outros aspectos da teologia judaica e também da teologia cristã, como a ideia da própria salvação final dos justos, que é uma ideia que muito provavelmente também veio desse centro zoroastrista, a ideia de uma ressurreição final. Então, é possível, né? Mas claro que como hipótese, porque nos falta documentação suficiente para afirmar exatamente como aconteceu, mas que essa influência tenha vindo dali, a partir dos persas e possivelmente também a partir dos fariseus, que eles eram um movimento religioso que estava mais relacionado com a crença dos persas. Até o interessante é que existe também, mas que é uma hipótese, que fariseu, no caso Perushim, seria proveniente de uma raiz persa. Então, eles seriam meio que seguidores persas, né? Mas é claro que nós aqui, como falta muita documentação histórica sobre esse período, nós ficamos sempre no campo das hipóteses, né? O que seria a hipótese mais plausível ou não. Mas o que se pode dizer é que esse personagem foi gradativamente surgindo, especialmente ali após o exílio babilônico, e mais ainda especificamente se nós considerarmos o livro de Enoque, o livro de Jubileus, a partir do século III antes da Era Comum em diante. E daí ele vai se concretizando cada vez mais, vai tomando a forma como a gente conhece até os dias de hoje, essa ideia de diabo. E a questão do inferno, né? Porque ainda é muito presente em alguns discursos religiosos, né? A questão do inferno é citada algumas vezes, até no próprio... Quer dizer, não é citado, mas assim, algumas palavras, né, foram traduzidas como sendo inferno, até no próprio texto dos evangelhos, enfim, e através de uma construção dogmática se dá muito a ideia de que estivesse falando desse inferno que as pessoas imaginam nas suas mentes, né? Um lugar de tormento, de fogo, de castigo eterno, etc. Sim. Mas parece que essa ideia não começa assim, né? Como é que era ali nos textos da Bíblia hebraica? Era um local físico, era um local geográfico que foi traduzido Sim. como inferno posteriormente? Existe ali o que nós encontramos ali em Israel é o Vale de Rinom, que é conhecido como Guerrinom, que daí algumas traduções bíblicas
traduziram, ao invés de escrever Guerrinom, escreveram simplesmente um inferno, que é aquilo que se concretizou na teologia como sendo o inferno. Mas esse lugar ali era o que nós encontramos nos textos mais antigos, que fazem parte ali da Bíblia hebraica, sobre esse lugar específico, é um texto de Isaías, capítulo 66, verso 24, que ele afirma: vermes não morrerão e o fogo não se apagará, que está se referindo a esse lugar. Então, ali é que nós temos aquilo que seria, se bem que esse texto especificamente, ele faz referência só à destruição dos inimigos ali de Deus, que seriam totalmente destruídos, e não que seria um tormento eterno final. Mas é o que deu origem a essa ideia de que ali, em Guerrinom, teria um fogo eterno que não se apagaria, né, e que daí as pessoas seriam queimadas ali. Mas também, da mesma forma como o diabo ele começa a surgir essa ideia a partir do século III, sendo que uma das fontes mais antigas que começa a dar origem para essa ideia é o livro de Enoque, o mesmo ocorre com o conceito de inferno. Porque no livro de Enoque que nós começamos a ter essas primeiras ideias sobre um tormento eterno que as pessoas teriam ali. Mas, claro que essa ideia ela só vai se concretizar mais tarde. Então, por exemplo, o que dá realmente assim, a forma final esse conceito é ali já mais no início do período medieval. Então, nós temos ali Agostinho e outros escritores eclesiásticos que dão essa ideia de inferno como lago de fogo. Mas é claro que isso também é um desenvolvimento gradativo. E no Antigo Testamento, nos livros mais antigos, essa ideia não existia. Era o Sheol, que eles acreditavam que seria só a morada dos mortos, algo parecido com o que o livro de Eclesiastes afirma, que o sopro de vida volta para Deus e o corpo, então, o pó, volta para a terra. Mas não se tinha a ideia de que haveria assim, uma parte do ser humano, ou uma alma humana, que iria ficar no inferno ou ir para o céu. Isso é uma coisa que não existia naquela época ainda. É um desenvolvimento gradativo. O que nós sabemos é que ele teve os seus inícios, muito provavelmente, ali no século III, antes da Era Comum. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.